Vamos então começar a nossa quinta aula do nosso curso de Física 3. E o assunto hoje é potencial elétrico. A gente vai entrar no capítulo 24 do Halliday. E se você não me conhece, caiu nesse canal aqui de paraquedas, você está no canal Doug.Física e aqui você vai encontrar um monte de exercícios resolvidos do Halliday. Você vai encontrar o meu curso de Física 1, meu curso de Física 2, esse aqui de Física 3, Física Moderna também tem um monte de coisa, dependendo de quando você está assistindo, já até coloquei mais coisas aí no canal. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever, fazer tudo aquilo que o pessoal lá da internet sempre fala para você fazer. Aqui não é diferente, faz aí também. Tô de olho aí para quem está assistindo e não se inscreveu. Mas o assunto de hoje é potencial elétrico. A gente vai entrar no capítulo 24. Lembrando que essa aula aqui ela é dividida em duas partes, tá? Essa é a primeira parte. Aí depois eu vou gravar e postar a parte 2, vai estar na mesma playlist, você encontra ali facinho, facinho. Só relembrando aqui o que a gente já viu nesse curso de Física 3. A gente viu basicamente duas coisas. A gente viu a lei de Coulomb, que era uma maneira de calcular a força que uma partícula carregada faz na outra. E a gente viu o campo elétrico. Beleza, a gente viu a lei de Gauss, que era uma maneira de calcular o campo elétrico e tudo, mas é isso, né? É a lei de Coulomb e campo elétrico. Basicamente isso que a gente viu, força e campo elétrico. Agora a gente vai para uma terceira coisa, que é potencial elétrico. Ah, mas Douglas, eu nunca vi potencial elétrico na minha vida, já acho que isso não vai servir para nada, é só mais uma funçãozinha ali, uma temática que só funciona no livro. Então aí que você se engana, porque eu tenho certeza que você já viu potencial elétrico, mas você viu com outro nome. Você provavelmente viu com o nome de voltagem. Sabe lá na tomada que você tem lá, a tomada é 110 volts? Esse 110 volts é o quê? É a diferença de potencial elétrico entre a fase e o neutro dessa tomada. Ah, a tomada é 220. 220 é a diferença de potencial elétrico entre as duas fases da tomada 220. É isso que significa. Então, quando a gente vai falando de potencial elétrico, lembra que é a mesma coisa da voltagem que você está falando lá na sua casa, na tomada. Então, tem aplicação direta mesmo, bateria de 12 volts, você tem pilha, todas as pilhas, a bateria do celular, tudo trabalha com diferente potencial elétrico, que às vezes você chama aí de voltagem, mas agora a gente vai utilizar um termo mais formal, que vai ser potencial elétrico. E aí, como eu falei de tomada para vocês, vamos tentar entender como funciona uma tomada e para a gente tentar entender de uma maneira mais fácil que é esse potencial elétrico no dia a dia primeiro. Aí depois a gente passa para aqueles exemplos de uma partícula no espaço e tal, que também é importante, mas vamos tentar primeiro trazer aqui para o nosso dia a dia esse tal de potencial elétrico, para que senão você acaba já desistindo desse vídeo, já fecha e acha já que física é impossível e que não serve para nada, mas isso não é o caso, como eu vou mostrar para você agora. Potencial elétrico já tem uma aplicação aí que você pode utilizar hoje já. Então, como funciona uma tomada? Uma tomada. A tomada é só você colocar coloca o ventilador na tomada que ela funciona, mas não é isso que a gente está querendo dizer, né? A gente está querendo dizer como é que ela funciona, o princípio de funcionamento dessa tomada, porque alguém um dia teve que pensar como é que funciona a tomada, né? Que alguém inventou, né, o princípio da tomada. Então, vou desenhar aqui o padrão novo brasileiro. Eu sei que tem gente aqui que não é brasileira que assiste meus vídeos, em especial aí, acho que tem um pessoal de Moçambique, então um abraço aí para o pessoal de Moçambique que assiste. Eu não sei como é que é a tomada de Moçambique, deveria ter pesquisado antes de começar o vídeo, olha aí, não fiz. Mas a tomada brasileira aqui, acho que faz o quê? Uns 10 anos, a gente trocou o padrão e ela se parece assim agora, ó. Assim que se parece a tomada. Aqui essa parte aqui de fora a gente chama de espelho, esse aqui, ó. E aqui que vem a tomada em si, aí tem 3 furinhos. Tem um furinho aqui, esse aqui é um buraquinho. Tem outro buraquinho aqui e mais um terceiro buraquinho aqui. Vamos supor que essa é uma tomada de 110 volts, que é mais fácil da gente entender. Depois a gente vai para 220, mas lá na frente só por completeza, tá? Então vamos supor que essa tomada aqui ela é de 110 volts. 110 volts. Aqui no Brasil a gente trabalha tanto com 110 quanto 220, dependendo da região do país você tem 110, dependendo da região do país você tem 220 e dependendo da região do país você tem 110 e 220, que é só para criar confusão, para que você, quando você se muda de casa, você tem que trocar todos os seus eletrodomésticos, não é isso? Já fiz isso muitas vezes. Mas enfim, essa tomada de 110 volts, aí você tem um dos buraquinhos, ou esse, se o cara que montou a tomada tá correto, então ou esse, vamos supor que seja o da esquerda, ele vai ser a fase que a gente chama, tá? Fase.
Aí, o do meio, ele é o terra. O terra é aquele que tem a ver com a sua construção, teoricamente, né? O terra, ele está aterrado, geralmente é um fio que está aterrado na terra mesmo, né? Isso que ele quer dizer. E aí a gente tem aqui o neutro. Muita gente liga o terra no neutro, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? O neutro é o que vem da sua companhia de energia elétrica lá. A companhia de energia elétrica te fornece a fase e o neutro, a terra é seu, você que tem que fazer, não é? Pelo menos era assim antigamente, não sei se hoje ainda é. Mas beleza, o que que isso quer dizer, tá? A gente tem uma tomada de 110 volts, já dei um spoiler para vocês que essa aqui vai ser a diferença de potencial elétrico. Mas o que que isso quer dizer? Então vou até escrever aqui a pergunta. O que isso quer dizer? Que a tomada é 110 volts. O que isso quer dizer? Isso que é? 110 volts. O que quer dizer que a tomada é 110 volts? Vou escrever aqui, ó, em palavras, então vou deixar escritinho. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Para você ler depois, tá? Porque a gente vai trabalhar bastante com termos técnicos agora e é bom que você releia para você ir pegando os jargões aqui da física que a gente vai começar a trabalhar. Porque aí você não vai mais dizer voltagem, tá? Você vai começar a dizer diferença de potencial elétrico. E eu às vezes falo só diferença de potencial, que está errado. O correto é diferença de potencial elétrico, porque potencial é de energia potencial. Potencial elétrico não é de energia potencial. Tem uma distinção. Esse é o problema de que a gente vai falando e aí a gente acaba confundindo, né? Mas o que ele quer dizer? Ele está falando que entre a fase é esse buraco aqui, ó, o vermelhinho, né? Entre a fase e o neutro qual é o da direita, né? Entre a fase e o neutro existe uma diferença de potencial elétrico, uma diferença de potencial elétrico. Aí tem uma pergunta para vocês aí, escreva se alguém perceber. Vocês preferem que eu escreva mais devagar com letra mais bonita ou mais rápido com letra mais feia? Porque essas duas opções. Às vezes a devagar também é feio. Mas aí escrevam aí que eu mudo de acordo com o que vocês falaram. Então, a diferença de potencial... Ó, vou fazer bonito agora, hein? Esse é meu bonito, não tem muito mais que isso. Elétrico de 110 volts. 110 volts. Então, isso quer dizer, quando a gente fala que a nossa tomada é 110 volts, quer dizer que tem uma diferença. Já explico exatamente o que isso quer dizer mais na física aqui. Quando a gente fala que a tomada é 110 volts, quer dizer que existe uma diferença entre a fase aqui, ó, entre a fase, que é o buraco da esquerda, e o neutro, que é o buraco da direita, né? Lembrando que podia ser o contrário. Entre a fase e o neutro tem uma diferença de potencial elétrico de 110 volts. Se fosse uma tomada 220, seria 220 volts. Se é uma bateria de 12 volts, essa diferença de potencial elétrico seria de 12 volts. Vou até colocar aqui os acentos aqui. E é isso que quer dizer a tomada. Mas o que na prática me diz esse 110 volts? A gente já entende então o que significa falar que é 110 volts. Mas eu estou fazendo um argumento meio circular aqui. 110 volts é uma diferença de potencial de 110 volts, que não mudou nada para você, né? Mas primeiro vamos caracterizar essa nova unidade que apareceu aqui para gente, que é o volt. Isso aqui é super importante, tá? Então apareceu esse V agora. Esse V, ele se chama volt. Mas o que é um volt? Um volt é um joule por coulomb. Então vou até escrever aqui para você não esquecer. Um volt é um joule por coulomb. Coulomb. E aí, tenho certeza que vocês vão adorar agora saber, mas esse volt, ele é uma grandeza escalar. Esse volt, coulomb. Ele é uma grandeza escalar, ou seja, não é vetor, então facilita tudo para a gente aqui, porque trabalhar com vetor é mais difícil do que trabalhar com valores escalares, né? Então, o volt é uma grandeza escalar, o potencial elétrico vai ser uma grandeza escalar. Lembra de grandeza escalar? É aquela que você não tem que colocar os versores ali, ela não precisa de uma direção para ela ter sentido, não precisa I chapéu, J chapéu, K chapéu. Você não precisa disso não para essa grandeza funcionar. Então, quando você fala 110 volts, já está valendo. Então, você já sabe que as contas aqui vão ser bem mais fáceis do que antes. Mas vamos imaginar aqui, ó. Tá lá a nossa tomada e aí tem dois buracos, né? Tem o buraco aqui, ó, que é a fase. Estou dizendo de outra cor para ficar mais fácil de entender. Aqui tem o neutro. E aí vamos escrever aqui, ó. Aqui tem 110 volts.
E o nêutro ele tem 0 volts de potencial elétrico. Então, 0 volts de potencial elétrico. Aí o que você faz? Tem o buraco aqui, né? Tem o outro buraquinho aqui no meio, mas eu não vou escrever. O terra, esquece o terra agora. Então eu estou dizendo esse buraco aqui e esse buraco aqui. Aí você tem... O que você faz quando você usa a tomada, né? Você pega um fio e liga os dois buracos, não é isso? Simplesmente isso. Aqui você liga um fio daqui para cá. É isso que você faz quando você liga a tomada. É claro que às vezes tem um ventilador aqui no meio, tem um secador de cabelo aqui no meio, tem alguma coisa aqui no meio. Não vai colocar um fio direto do buraco para o outro, porque senão você tem uma corrente muito alta e aí vai derreter isso aqui, vai dar um curto-circuito na sua casa. Mas quando você liga um fio, o que acontece? Os elétronzinhos, eles vão vir daqui para cá. Os elétrons, eles vão vir aqui do 0 para o 110 volts, né? Lembrando que aqui tem um detalhe aí que a gente vai usar lá na frente, mas talvez você já viu isso, porque a gente, não é erroneamente, é meio que uma convenção, a gente sempre fala que a corrente elétrica vai do positivo pro negativo, né? Então a corrente elétrica, do ponto de vista de notação, ela vai para cá, a corrente elétrica daqui para cá. Só que isso aqui não corresponde com o microscópico, né? O microscópico, na realidade, são os elétrons e os elétrons têm carga negativa. E aí o elétron vai do 0 para o 110. Mas se você for desenhar um circuito, aí você vai dizer que a corrente é do 110 para o 0 volts. Lembra, né, que a corrente aqui da convenção é ao contrário, a corrente real, se você tem a condução por elétrons, que é a grande maioria dos casos. Não é só isso. Para semicondutor aí pode ser que esteja a condução por buracos, mas isso aqui é ver lá no meu curso de Física Moderna que tem lá. Mas vamos imaginar o microscópico aqui, que eu acho que é mais fácil, esquece um pouco essa convenção. O que acontece? O elétronzinho, ele vem daqui para cá. Ligou o fio, ele vem daqui para cá. Aí o que acontece com esses elétrons aqui? São vários elétrons, mas a cada 1 Coulomb, na verdade é menos 1, né, porque a carga do elétron é negativo, a cada 1 Coulomb de carga, menos 1 Coulomb, mas esquece um pouco nesse momento aqui, ó, que vai de um buraco para o outro, que vai de um buraco para o outro, o que é 1 Coulomb? É uma unidade de carga para o outro. Esses elétrons aqui, que somados, lembra que cada elétron tem a carguinha dele, né? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, se você tiver o número de elétrons correspondente a 1 coulomb, e passou 1 coulomb daqui para cá, ó, 1 coulomb são quantos elétrons? 10 na 19 elétrons aproximadamente. Então, passou 1 coulomb de elétron. Esses elétrons, eles vão ganhando energia. E quanto de energia que esses elétrons ganharam ao todo, tá? Todo, total. Então, a cada 1 coulomb de carga que passou, que vai de um buraco para o outro, os elétrons, vamos colocar assim, os elétrons, não todos, tá? Somando tudo, os elétrons ganham energia, né? Mas quanto de energia que ganham? Eles ganham 110 joules de energia. Então, o que a gente pensa aqui? Ó? Vou repetir aqui que vai ficar mais fácil de entender. Se a gente tem 1 coulomb de carga atravessando daqui para cá, esquece o sinal nesse momento, 1 coulomb de carga atravessando esses buracos da tomada 110 volts, quanto de energia que eles ganham? 110 joules. Se fossem 2 coulombs, quanto de energia eles iam ganhar? 110 joules vezes 2, 220 joules. E se for uma tomada de 1 volt? Vamos supor que agora a tomada, em vez de ser 110 volts, ela é de 1 volt. Se a tomada é de 1 volt e passa 1 coulomb, quanto de energia que ganha? Se é 1 volt, ganha 1 joule. 1 joule. 1 coulomb ganha 1 joule. Então, essa diferença de potencial elétrico, ela vai falar para a gente o quê? Quanto de energia que uma determinada carga vai ganhar quando ela atravessa essa região aqui, ó. Quando muda a diferença de potencial, quanto de energia que ela acaba ganhando. Então, na sua tomada, quando ela é 110, o que ela fala para a gente? Ó, a cada 1 coulomb de carga que passa aqui pela sua tomada, esse 1 coulomb vai ganhar 110 joules de energia. Se fosse uma tomada de 220 volts, cada 1 coulomb ia ganhar 220 joules de energia. É claro que 1 coulomb é muita coisa, né? 1 coulomb, na verdade, nem é muita coisa não, se você for ver bem. É muita coisa se você pensar num elétron só, mas não é tanta coisa assim. Mas então,
Pensa assim, a diferença de potencial, a voltagem da tomada, ela vai me dizer quanto de energia que eu estou transferindo para as cargas que estão aqui atravessando essa tomada. Quanto maior essa voltagem, quanto maior essa diferença de potencial elétrico, mais energia eu passo para essas cargas. Eu estou fazendo aqui com 1 coulomb, né, para a conta ficar exata. Daí quando é 1 coulomb, 110 volts viram 110 joules. Se forem 2 coulombs, 110 volts viriam 220 joules. Se fossem 3 coulombs, 110 volts transfeririam 330 joules. É claro que 1 coulomb aí a conta ela fica mais fácil. Mas vale também para um elétron. Para cada elétron que passa, quanto maior a diferença de potencial, mais energia ele ganha quando ele atravessa daqui para cá. É essa a ideia por trás da tomada. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, só para a gente não ficar só no papo. Vamos fazer um exemplo aqui utilizando números. Então vamos imaginar que um elétron atravessou essa tomada de 110 volts. Exemplo. Um elétron na tomada de 110 volts. Qual a energia? Qual energia ele vai ganhar? Energia ele vai ganhar. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então, qual que é a ideia, né? A gente está falando de 1 coulomb aqui para a conta ficar exata. Então, 1 coulomb é 110 joules. Agora eu quero saber um elétron. E se um elétron na tomada, qual a energia que esse elétron vai ganhar? A gente pode fazer uma regra de 3, mas a gente sabe que a carga do elétron vai ser igual a menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Aí vamos fazer a regra de 3. 1 coulomb, ou menos 1 coulomb, né? Ele ganha 110 joules de energia. E então, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 vai ganhar quantos joules de energia? Aí você multiplica cruzado e aí você descobre que ele ganhou. O que multiplica cruzado? Multiplica aqui para cá e aqui para cá, tá? Lembra a regrinha de 3? Esse multiplica com esse multiplica com esse. E aí a gente descobre que ele ganhou 1,8 vezes 10, aproximadamente, né? 17 joules de energia. Então essa energia que ganha cada elétron aqui quando ele passa pelos 110 volts, aproximadamente. Por isso que eu estava fazendo aqui com 1 coulomb, que daí a conta fica mais fácil de entender. 1 coulomb na tomada de 110 volts, 110 joules, né? Se fosse 1 volt, seria 1 joule e assim por diante. E a tomada de 220? Como é que é? Lembrando aí para você que é jovem, que uma das melhores coisas que você pode fazer é aprender a trocar a própria tomada de sua casa, tá? Por quê? Você vai aprender isso quando você estiver morando sozinho, se é que você não mora ainda, mas suponho que ainda não, né? Alguns de vocês moram, alguns ainda não. Mas quando você mora sozinho, às vezes você quer trocar uma tomada e aí você não sabe fazer, aí o que você tem que fazer? Você tem que ligar para uma pessoa fazer isso. Primeiro que essa pessoa aqui em 2022, vindo da sua cidade, ela vai cobrar uns R$100 só para trocar uma tomada, que é uma coisa que você aprender a fazer, você faz em 10 minutos. Mas se nem é o pior, sou rico. Sou rico, não tem problema, eu pago R$100, pago até 200 se for o caso, para trocar a minha tomada, não tem nenhum problema com isso. Mas tem um problema aí que talvez o dinheiro não compre, que é que a pessoa às vezes marca e não aparece. Esse que é o problema, você tem que ficar esperando. Aí você marca com o cara, o eletricista, e ele simplesmente não aparece. Isso aí é mais comum do que vocês imaginam. O cara marca e nunca aparece, aí você perde seu tempo, fica lá igual um otário. E aí, se você, em vez de você esperar o cara aparecer, ou não aparecer, né? E além de pagar, o que você pode fazer? Você pode ver um tutorialzinho no YouTube de 15 minutos e aprender a trocar sua tomada, e trocar o chuveiro. E aí você não tem mais esse problema. Então fazer atividades pequenas na sua casa de manutenção é essencial para a vida adulta de todo mundo. Não é nem pelo dinheiro em si, também é pelo dinheiro, claro, né? Eu não sou rico. Mas se você for rico, não é nem pelo dinheiro em si, é mais pelo fato de você ter que ficar esperando a pessoa e ela nunca aparecer. Já aconteceu comigo isso várias vezes, inclusive a mesma pessoa desmarcar 3 vezes, e aí você fica igual um trouxa esperando ela ali. Mas beleza, a gente está agora com a tomada de 220, o que muda
da 220 para 110. A gente de novo tem uma fase aqui. Lembra que a gente vai ter aqui o terra, né? Que é o terra. Coloquei terra aqui ou coloquei neutro? Não sei se eu coloquei errado. Não, coloquei certo. Terra, isso mesmo, essa mesma cor. Aqui a gente tem o terra. E aí a gente tem aqui, em vez de ter o neutro, a gente tem uma outra fase aqui. Ó. Uma outra fase. Isso aqui geralmente nas regiões em que existe 110 e 220, tá? 110 e 220. Às vezes você tem que tem lugares que a 220 é só uma fase só. E o outro aqui ainda é o neutro. E aí muda alguns detalhezinhos, mas mesmo assim. Vamos lá. O que é aqui? O que a gente pode dizer, né, para entender mais fácil? A gente vai dizer que existe uma fase aqui de mais 110 volts. E desse outro lado também é fase, mas ela tem menos 110 volts. E aí, o que a gente conclui aqui? Ah, mas tem uma fase 110, uma de menos 110. Então, minha tomada é mais 110 e menos 110. O que importa para a gente é a diferença aqui que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o 110 menos o menos 110. Porque vamos supor aqui, vamos pensar aqui, estou no menos 110. E aí eu vou pro mais 110. Quanto que eu mudei? De menos 110 para mais 110, eu mudei 200, não foi? Então isso aqui deu 220, não 200, 220 volts eu mudei. Então por isso que eu estou fazendo aqui, estou fazendo o final menos o inicial. Vamos supor que eu vim daqui para cá. O final menos o inicial, por isso que é 110 menos 110. Então se eu estou indo aqui, por exemplo, do negativo para o positivo, do menos 110 para o mais 110 volts, qual foi a minha diferença aqui de potencial? 220 volts, por isso que minha tomada agora é 220. Então se na sua casa aqui você tem as duas fases, a positiva e a negativa, e você quer que a sua tomada seja 110, você pega esse aqui e joga fora e conecta o neutro aqui. Se você quer que ela seja 220, você pega o fio da outra fase e liga aqui. É basicamente isso que você tem que fazer para trocar a sua tomada de 110 e 220. É um fio só que você tem que mudar. Só cuidado aí para não levar choque. E se levar choque, não diga que fui eu, porque eu não me processem, gente. Não leve choque. Mas beleza. O que a gente tem? A gente tem uma diferença. Como que a gente vai falar aqui? Uma diferença de potencial elétrico de 220 volts. E a partir de agora é assim que a gente vai começar a falar, tá? Não fale voltagem, fale que existe uma diferença de potencial elétrico de 220 volts. E aí a gente vai colocar aqui, delta V igual a 220 volts. E aqui muito cuidado, isso aqui é um problema ruim, isso aqui é ruim, isso aqui. Não sei quem foi que inventou isso aqui, mas é só para atrapalhar a nossa vida isso aqui. Porque o símbolo da diferença de potencial elétrico aqui é a mesma coisa que o da unidade. Isso aqui é um problema. E que vou fazer uma analogia aqui para vocês. Lembra a força? Força que a gente aprendeu lá em Física 1? Força é dada em newtons, né? É como se eu perguntasse para você qual é o newton que o corpo está fazendo. Aí eu diria, o newton é igual a 20 newtons. Entendeu? Por que não pode ser o mesmo símbolo aqui, para grandeza e para unidade? Nesse caso é. Então isso aí cuidado para não confundir, tá? Porque o símbolo da diferença de potencial é o mesmo da unidade, que é o volt. Isso aqui é um problema bem difícil pra gente. Inclusive, esse potencial aqui também, ele engana a gente, porque você parece que é uma energia potencial. Mas o potencial elétrico não é um tipo de energia, gente. Cuidado, isso aqui é joule por coulomb. Energia o quê? É joule. Então, cuidado aí pra gente. Mas é isso que a gente vai começar a escrever, que vai ter esse ΔV, por exemplo, 220 volts. E aí a gente tá falando da diferença de potencial elétrico, mas é aquela da tomada da sua casa. Tranquilo, a gente já viu isso várias vezes. Mas aí eu pergunto para você aqui, vamos supor que a minha tomada é o seguinte aqui, vou fazer uma terceira tomada, é a última que eu vou desenhar. Não vou nem desenhar o espelho dessa vez, então ficou sem dinheiro para comprar o espelho da tomada.
E aí, espelho é aquele negócio que sempre quebra. Na verdade, nem sempre quebra, depende da qualidade. Mas vamos supor que é uma tomada 220. Beleza? Essa é a tomada 220. E aí, ó, de novo, é o fase, fase e terra, né? Mas em vez de ser 110 volts, eu vou dizer que essa tomada aqui, ó, ela tem 330 volts de potencial elétrico. Esse aqui, ó, é o terra. O terra eu vou dizer para você que ele tem 220 volts de potencial elétrico. E a outra fase, o terra deveria ser azul, né? Pera aí, vou colocar em azul aqui, senão vai confundir. 220 volts. E a outra fase, ela tem 110 volts de potencial elétrico. Eu falei para vocês, comecei falando que era uma tomada 220 volts, e aí eu pergunto para você como é que eu sei que é uma tomada 220 volts, sendo que eu tenho 330, 220, 110. Como que eu sei que essa tomada 220, se de fato ela é 220, porque, não, aqui ó, é 220 porque o azul está 220, nada a ver, né? Isso aqui é só uma coincidência. Como que eu vou definir, vou descobrir quantos volts tem essa tomada, qual é a voltagem dessa tomada? O que me interessa aqui, é a diferença de potencial elétrico entre esse lado e esse lado aqui, ó. E aí se a gente fizer o final menos inicial de novo, vai ficar quanto? Ó, 330 volts menos 110 volts, isso aqui me deu quanto? 220 volts. Está vendo que a diferença de potencial ela se manteve a mesma? Tá percebendo aqui, ó, que é a mesma coisa que a gente tinha antes? E aí, na realidade, o que a gente tem é que o valor sozinho dessa voltagem, ele não importa. É a mesma coisa da energia potencial gravitacional. Lembra da energia potencial gravitacional? Quando a gente tinha uma bolinha que fazia ela cair. E aí eu dizia para vocês que você tinha que definir onde que U era igual a zero e que não fazia sentido. Se você não definisse U igual a zero, você poderia chamar isso do que você quisesse. Você poderia chamar ele aqui de 10 joules, de 1000 joules, o que quer que seja. Energia potencial ou mesmo qualquer potencial aqui, ó, ele sempre está em relação a alguma coisa. Por isso que só faz sentido a gente falar de diferença de potencial. Ah, mas eu falo de energia potencial gravitacional o tempo todo, não falo de diferença, porque geralmente você estabelece o zero como chão. Mas nem sempre é verdade. Mas se você não estabelece onde é o zero, você pode dizer que o valor é qualquer valor que você quiser. Aqui é a mesma coisa. Quem que falou que a Terra é 0 volts? Quem foi que determinou que a Terra é 0 volts? E se a Terra, em relação a Marte, a Terra for 1000 volts? E aí? Quem que está certo? Todo mundo está certo, porque você que escolhe o que vai chamar de 0 volts. E aí quando a gente está trabalhando com potencial elétrico, a única coisa que tem significado físico para a gente é a diferença de potencial elétrico. O valor absoluto aqui dessas grandezas, ele não importa. Vou até escrever aqui de novo. O que importa é a diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico. De potencial elétrico. Cabe elétrico? Não cabe não, né? Elétrico. Então, igual a gente estava falando com energia potencial, mas aqui não é energia potencial, é potencial elétrico. O que importa é a diferença do potencial elétrico. Então, aqui poderia ser 440, se aqui fosse 440, aqui seria 220. Se aqui fosse 1000, aqui seria 780, é isso? Aqui fosse 1000, aqui seria 780. Aqui poderia ser 0. Se aqui fosse 0, aqui seria menos 220. E assim por diante. O zero é arbitrário. Você coloca o zero onde você quiser. O que interessa pra gente é a diferença de potencial elétrico. E aí a gente só deixa de falar de diferença de potencial elétrico quando você diz onde é o zero. Aí você pode falar. Aí passa a ter significado o valor em si, o valor absoluto desse potencial, mas só porque você definiu o zero. Daí esse valor só vale para aquele zero, mas se você mudar o zero, aí muda tudo. O que interessa para a gente, de fato, é a diferença de potencial elétrico. Vamos então para o nosso próximo assunto. Então agora, número 3. E apesar de eu estar falando para vocês aqui, eu falei algumas vezes que o potencial elétrico não é uma energia potencial. Existe a energia potencial elétrica. Tem que fazer essa distinção. Os nomes são muito parecidos.
É fácil de confundir, então cuidado aqui. O que a gente vem falando até agora é potencial elétrico. Potencial elétrico. E potencial elétrico você não pode confundir com energia potencial elétrica. Ah, mas o nome é muito parecido, não dá para mudar? Eu não tenho esse poder, né, gente? Energia potencial elétrica. Potencial elétrica. Vou passar aqui, mouse. Elétrica. Então, cuidado isso aqui. Isso aqui é muito fácil de você confundir. E às vezes eu até acabo falando errado, porque às vezes eu só falo potencial, e aí quando eu falo potencial você não sabe se é energia potencial, se é potencial elétrico ou se é energia potencial elétrica. Mas se não falar energia potencial, não é potencial. Bem que às vezes você fala potencial, energia potencial gravitacional, tem gente que fala potencial gravitacional, agora eu tô pensando aqui. Mas cuidado, potencial elétrico é a tal da voltagem que a gente está acostumado. Energia potencial elétrico é uma energia. Potencial elétrico, joules por coulomb, que é um volt. Energia potencial, como toda energia, é joule. Mas vamos pensar, de onde que vem essa ideia aqui? Ó? Vamos supor que você tem uma partícula aqui, ó. Partícula positiva. E ela está fixa, tá colada, fixa. E aí você está segurando aqui ó, com o dedo, pegou aqui a partícula, uma partícula azul negativa, e começou a segurar ela. Segurou. Aqui, a minha mão aqui. Tá segurando a partícula azul. Aqui a vermelha está fixa e aqui a azul. O que acontece quando você solta a negativa? Soltei ela. O que ela vai acontecer? Ela vai vir para cá, não vai? Sozinha. Então, quando eu solto a azul, o que acontece? Ela vem para cá, ó, começa a ganhar velocidade para cá, não é isso? E a vermelha continua fixa, ela está colada aqui, não mudou nada. Se a azul ela ganha velocidade, o que a gente pode dizer que aconteceu? Ela ganhou energia cinética. Lembra da energia associada à velocidade? Energia cinética. Então, ela ganhou energia. E aí a pergunta que eu faço para você, e você já está em Física 3, eu tenho certeza que você já ouviu isso, da onde que vem essa energia, já que a energia se conserva? Se ela ganhou energia, a energia tem que ter vindo de algum lugar. Não existe negócio da energia aparecer. A energia, ela sempre se transforma, ela tá em várias maneiras diferentes, ela aparece pra gente. Potencial gravitacional, potencial elástico, energia elétrica, energia térmica e assim por diante. Mas a energia, ela nunca some, ela sempre se transforma do lugar pro outro. Se essa partícula negativa azulzinha, ela ganhou energia, da onde que veio essa energia? E é essa a pergunta que a gente tem que responder. Da onde veio a energia? A energia. E aí a resposta é muito simples, tem uma espécie de energia potencial. Vamos lembrar o que é energia potencial. Energia potencial é aquela energia que está armazenada na configuração espacial dos objetos. Por exemplo, quando você pega uma mola e você comprime a mola, você consegue imaginar que tem uma energia ali, enquanto você está segurando, tem uma energia aqui, ó. Uma energiazinha que você está segurando quando você está comprimindo a mola. A mola daqui, você comprimiu ela, você sabe que tem uma energia armazenada ali. Onde que essa energia está armazenada? Está armazenada na distribuição espacial da mola, né? Do ferrinho que você está segurando aqui. Ó. Você colocou o ferrinho numa posição diferente e por você colocar esse ferrinho numa posição diferente, supondo que sua mola seja de ferro, ela começa a armazenar energia. Essa energia associada à disposição espacial dos objetos, a gente chama ela de energia potencial. Só que essa energia potencial, ela está associada à carga das partículas. E aí a gente chama essa energia de energia potencial elétrica. Então, energia potencial elétrica, obviamente, é um tipo de energia potencial. E a energia potencial elétrica, ela está associada à carga das partículas elétrica. Fazer uma analogia aqui com algo que a gente já trabalhou bastante nas outras físicas e talvez te ajude aqui a entender. Vamos pensar aqui, ó, a gente tem o solo, vou fazer aqui da bolinha, tá? E aqui tem a bolinha. E aí se você solta a bolinha, ela vem para cá. E aí a gente aprendia a calcular, vamos supor que a energia potencial fosse zero aqui embaixo, né? A gente dizia que a energia potencial era igual a mgh, e aí você dizia que tinha energia potencial gravitacional. Só que agora, vamos esquecer aqui, ó, a gravidade. Vamos imaginar que aqui, ó, o solo ele está positivo, carregado positivamente. Está carregado positivamente o solo, certo? E aí você tem uma bolinha aqui, ó, que é uma carga negativa.
O que vai acontecer quando você solta essa bolinha? Ela vai vir para cá. Tem alguma diferença daqui para cá? Assim, ó, você pensa, ó, você solta a bolinha, ela cai por causa da gravidade. Você solta a bolinha, ela cai aqui por conta aqui é da força da gravidade. Aqui é a lei de Coulomb, a gente tem a atração entre as cargas. Mas você descrevia essa energia armazenada em termos da energia potencial gravitacional. Agora, essa energia está armazenada em termos do quê? Energia potencial elétrica. Veja que não mudou muito. É praticamente a mesma coisa. Faço aqui, ó, é o mesmo desenho, praticamente. Como que a gente consegue calcular essa energia potencial elétrica? E aí que vem o potencial elétrico, vai entrar nessa jogada aqui pra gente de novo. Lembrando aqui, ó, que é potencial elétrico e energia potencial elétrica, o nome desse item agora. Fiz muito para a direita, eu vou fazer mais para cá. Assim. Então, se eu quiser calcular a energia potencial elétrica, e lembrando, se é potencial, o que interessa para a gente é a variação. Então, eu vou escrever aqui, ó, delta U. O que interessa para a gente é a variação de energia potencial elétrica. Ela vai ser igual a uma carga, que nesse caso seria a carga azul, até é melhor eu colocar ela de azul. A carga azul vezes uma diferença de potencial elétrico, que eu não falei para vocês explicitamente, mas que é o que a gente estava fazendo aqui no comecinho. Olha aqui, ó. O que eu estava fazendo aqui para vocês? Eu pegava uma carga, fazia ela atravessar uma diferença de potencial e dizia que a energia que ela tinha ganho. Nesse caso aqui, ela tinha ganho energia, por exemplo, energia cinética, e ela perdeu energia potencial, por isso que o sinal seria trocado. Porque aqui a gente está calculando o quanto aumentou ou diminuiu de energia potencial. Aqui seria o trabalho, né? A energia que a partícula ganhou. A energia que a partícula ganhou, ela diminui da energia potencial, né? Potencial, quando você solta a bolinha, energia potencial, ela vira energia cinética, por exemplo. Mas essa conta que a gente está fazendo é mais ou menos isso aqui, ó. A variação do potencial elétrico, por exemplo, de 0 a 110 volts, eu multiplico pela carga e aí eu tenho uma energia. Era isso que a gente estava fazendo ali, eu só não falei para vocês, porque senão ia estar pulando etapas. Mas então, se eu quero calcular a variação da energia potencial elétrica, o que eu faço? Pego essa carguinha, a azul, por exemplo, e avalio o quanto de diferença de potencial elétrico aconteceu. Mas o que eu estou falando mais especificamente? Por exemplo, a azul está aqui, e aí ela vai caindo, e aí ela foi parar aqui embaixo. Para eu saber como variou a energia potencial elétrica, eu preciso saber quanto que mudou o potencial elétrico aqui. Você está vendo que as palavras são difíceis, gente? Com certeza eu vou falar alguma coisa errada. Pô, eu vou aqui, ó. Muda a energia potencial elétrica e para isso eu preciso saber quanto que muda o potencial elétrico. Difícil. Às vezes até é melhor falar voltagem aí para a gente não se confundir, né? Aí, ó. Tá aí a lição aqui que o dia a dia fala pra gente, né? Começar a chamar potencial elétrico de voltagem, acho que fica mais fácil. Mas beleza. Vamos só escrever aqui pra gente não esquecer. Esse delta U é a variação. Vou escrever várias vezes aqui para não confundir, até eu mesmo confundo às vezes. Como é que confunde, né? Que fala o nome trocado aqui, porque, meu Deus do céu. Então é variação de energia, faltou um D aqui. De energia potencial elétrica. E aqui é em joules, né? É em joules, né? Coloquei uma energia. Esse Q é a carga. É a carga. Se é carga, no sistema internacional é dado em coulombs. E esse ΔV é a variação do potencial elétrico. Variação do potencial elétrico. Potencial elétrico. Mas, Douglas, você já está falando há meia hora, mais de meia hora aqui, ainda tá agora que você está nas equações? É, porque eu quero que você entenda o que é potencial elétrico. Não adianta nada você só decorar o negócio e não conseguir transportar ele para a sua vida real, né? Porque senão só parece que as coisas funcionam só na escola. Elétrico. E aí você não aprende de verdade. Você tem que saber utilizar isso aqui quando for trocar sua tomada. Quero ver você trocar sua tomada aí. E não precisar mais chamar o cara lá que você vai chamar, ele não vai aparecer, né? Que é isso que acontece aí
Já superei, já não estou mais bravo com a pessoa que fez isso, já superei já, como vocês podem ver. Mas aqui, ó. Então, o que é o ΔV? A variação do potencial elétrico em volts. De novo, cuidado com esse V de volts, com o V de potencial elétrico. Não tem muito o que fazer aqui, tá, gente? E aí, para a gente entender aqui qual que é a ligação entre carga, campo elétrico, a gente viu o campo elétrico, não falei de campo elétrico ainda, mas a gente vai associar mais para frente o campo elétrico com essa diferença de potencial elétrico, ou variação ou diferença, tá? Você pode escolher como você quer chamar. Então, só fazendo um resumo do que a gente vem vendo até o momento. Eu tenho uma carga aqui, ó, tá? Foi assim que a gente começou, lá no primeiro capítulo, lá na aula 1. A gente viu que essa carga, ela faz um campo elétrico. O campo elétrico pode ser roxo. Ela faz um campo elétrico E. Né? A gente faz um campo elétrico. Vou anotar aqui, campo elétrico. Campo elétrico. Que era o vetor campo elétrico. E aí a gente aprendeu a calcular a força a partir do campo elétrico. Como que a gente fazia isso? A gente calculava lá, ó, força é igual a Q vezes Z. Lembra disso? Que a gente aprendeu a calcular. Ou seja, a partir do campo elétrico, a gente calculava a força. Foi isso que a gente viu. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, a partir dessa carga, passando pelo campo elétrico, a gente vai aprender a partir do campo elétrico, calcular a variação de potencial elétrico. A gente aprendeu essa nova grandeza, que é o potencial elétrico. Potencial elétrico. E agora a gente acabou de ver uma nova equação, que é essa daqui que eu acabei de escrever para vocês. ΔU igual a Q vezes o ΔV. ΔV. Foi o que a gente acabou de ver. E quando a gente faz isso, o que a gente obtém? Energia, né? A energia potencial. Energia potencial é energia. Então tá aqui meio que a relação, só para você fazer uma analogia aqui, para você entender de uma maneira melhor, qual que é a diferença do campo elétrico e do potencial elétrico, porque se você não trabalhou muito com eles, eu aposto que ainda não, mas para frente você vai ter trabalhado bastante com os dois, vai ser o seu primeiro contato, a primeira vez que você está fazendo Física 3, espero que seja a primeira, essa vez, pelo menos, essa vez seja a última vez que você faz Física 3, né? Vamos passar nesse semestre aí. Física 3 é difícil mesmo. Mas se você trabalhou pouco com isso, você não consegue entender muito bem qual que é a relação entre tudo que você viu. Então, o campo elétrico a gente vai utilizar para obter a força na partícula. E o potencial elétrico a gente usa para obter a energia. É isso que a gente acaba utilizando e ambos... deveria ter uma seta aqui para lá, né? Vou fazer aqui a seta. Tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico, eles têm origem aqui nas partículas carregadas. Vamos lembrar lá da força eletromagnética, que é uma das forças fundamentais da nossa natureza. Beleza, vimos uma equação nova. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar. Para treinar, vamos fazer exercícios aqui. Eu vou tentar colar aqui, ó, para vocês, direto aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Vou tentar fazer sem cortar o vídeo. Acho que vai dar certo, sim. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o exemplo que eu vou fazer agora. Aqui a gente viu algumas equações novas. É bom a gente dar uma treinadinha aí, senão a gente não entende muito bem. Esse é o exercício número 1 do capítulo 24. Ele fala assim, ó, pra gente. Uma bateria de automóvel de 12 volts. Então tem uma bateria aqui de automóvel, lá da Moura. Que não está patrocinando a gente, poderia patrocinar. Olha aí. É a Moura. Bateria aqui, ó. Tá aqui a bateria. E aí a gente sabe que tem uma diferença de potencial elétrico aqui de 12 volts. É isso que está escrito aqui pra gente. Olha como que você já evoluiu aqui, ó. Você já sabe isso aqui. E aí ele fala que pode fazer passar uma carga de 84 amperes-hora por um circuito de um terminal para o outro da bateria. Então ele pode fazer passar uma carga. Isso aqui vai ser uma unidade de carga, já vamos discutir mais sobre isso. Quantos coulombs corresponde essa quantidade de carga? Se toda a carga sofre uma variação de potencial elétrico de 12 volts, qual é a energia envolvida? É isso que a gente vai calcular
aqui agora. Primeiro a gente quer saber quanto carga, né? Se ligou o fiozinho aqui, ó, vamos lembrar, ligou o fio, começa a passar elétron do lado para o outro. Não importa o lado aqui nesse caso. Começa a passar elétron do lado para o outro. E aí a gente quer saber quantos elétrons, né? Não, na verdade, não quantos coulombs que passou, mas é um proporcional do número de elétrons que foi de um lado para o outro. O que a gente tem que fazer é converter essa carga, que ele já dá a dica para a gente, ele já fala que isso aqui vai ser uma unidade de carga. Mas se você não sabia, ampere é uma unidade de corrente elétrica. 1 ampere é igual a 1 coulomb por 1 segundo. 1 coulomb a cada segundo, isso aqui que é 1 ampere. E 1 hora são 3.600 segundos, né? Só você multiplicar ali, 1 hora são 60 minutos, 60 minutos são 60 segundos, 1 minuto são 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Então, se eu quiser responder a letra A, na letra A aqui, ó, se eu quiser saber quanta carga tem, é só eu transformar isso aqui para o sistema internacional. Então vai ser 84, a corrente é carga, né? Que carga vai ser igual a 84 vezes 1 ampere, que é 1 coulomb por segundo, só vou escrever aqui explicitamente para ficar mais fácil a gente entender se a gente está chegando na resposta correta, vezes 3.600 segundos. E aí você já percebe que você pode cortar o S com S e a unidade que vai sobrar aqui só vai ser o coulomb. Aí você já sabe, beleza, eu já estou achando a resposta em coulombs. Então é só você fazer essa multiplicação e aí você encontra aproximadamente 3 vezes 10 nas 5 coulombs. Então esses são quantos coulombs que você passa do lado por outra da bateria. Lembrando que isso aqui é até a bateria acabar, tá? Ele quer saber aqui quanto de energia que é armazenada na bateria, né? Essa resposta é o que ele te pergunta na letra B. Ele quer saber na prática quanto de energia você está armazenando nessa sua bateria, que é o todo, né? Porque o número de coulombs que pode passar para um lado para o outro é até a bateria esvaziar, até descarregar completamente a bateria. E aí o que a gente faz aqui, ó? A gente sabe que a variação da energia potencial vai ser igual a Q vezes o ΔV. E aqui tem alguns detalhes, tá? Porque se a gente pensar aqui, ó, ele quer saber qual é a energia envolvida. Então a gente pode pensar o seguinte aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte. A carga, se ela for positiva, ela vai do 12 pro 0. Então, se ela vai do 12 para o 0, a variação de energia, a variação de potencial elétrico vai ser o final, que é 0, menos o inicial, que é 12. Vai ser igual a menos 12 volts, certo? Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Porque se eu pego o caminho tradicional da corrente, que a gente coloca, que a gente combina de fazer isso, né? Que é o aceito aqui, ó, que sempre vai do positivo para o negativo, a corrente elétrica, mas a gente sabe que na prática é o contrário. Então, se a gente pega a convenção, estava procurando essa palavra, se a gente utiliza a convenção, que vai do positivo para o negativo, a gente sabe aqui que aí seriam partículas positivas iriam do 12 para o 0 volts. E aí, como é final menos inicial, 0 menos 12, a variação de potencial elétrica é menos 12 volts. Isso considerando que a carga que se move é positiva, tá? Que as partículas que transportam carga são positivas. A gente sabe que microscopicamente é o contrário, né? E aí muda o sinal da corrente. E aí a gente conta que a variação da energia potencial vai ser igual à carga aqui que a gente tem, vezes o menos 12. Menos o 12 volts. E aí é só a gente multiplicar. 3 vezes 10 na 5 vezes menos 12 volts. Isso aqui vai dar pra gente menos 36 vezes 10 na 5 joules. O que é esse 36 vezes 10 nas 5 joules? Essa aqui é a variação da energia potencial do sistema. Ou seja, é a energia que as partículas ganharam. Se a gente lembrar que a variação da energia potencial é igual ao trabalho, o quanto de energia que essas partículas ganharam foi o módulo daqui, ó. Eles ganharam uma energia de 36 vezes 10 nas 5 joules. Então, essa era a energia que estava armazenada, né? A gente pode pensar se na bateria diminuiu 36 vezes 10 nas 5 joules, quer dizer que tinha armazenado dentro da bateria 36 vezes 10 nas 5 joules de energia. Essa era a energia armazenada nessa bateria aí de 12 volts. Lembrando que os exercícios do Halliday, em geral, eles colocam números reais, tá? Então, provavelmente, uma bateria aí é mais ou menos isso. Só para a gente treinar aqui o nosso exercíciozinho. Vamos para o próximo aqui,
que é o número 2. Vamos ver aqui o número 2. Vou copiar aqui para vocês. Ó. Opa. Número 2. Número 2. A diferença de potencial elétrico entre a Terra e uma nuvem de tempestade é 1,2 vezes 10 na 9 volts. Qual é o módulo da variação da energia potencial elétrica de um elétron que se desloca da nuvem para a Terra? Expresse a resposta elétron-volts. Então você tem aqui uma nuvem, né, uma nuvem de tempestade. Então azulzinho aqui a nuvem. E aí você tem a Terra, aqui a Terra. Aqui a Terra está aqui. Ó. E aí ele diz pra gente que a diferença de potencial elétrico aqui, ó. Mas aqui quando ela tá para tempestade, tá preta a nuvem, tá quase soltando raio. O ΔV é igual a 1,2 vezes 10 na 9 volts. Qual é o módulo da variação da energia potencial elétrica? Ou seja, ele quer o módulo da variação da energia potencial elétrica de um elétron que se desloca da nuvem para a Terra. Então tem um elétronzinho aqui, e ele vem daqui para cá. Ó. Esse elétronzinho, e eu quero saber qual é a variação da energia potencial elétrica dele. E como eu quero saber a variação da energia potencial elétrica, é só eu pegar o módulo da carga vezes o módulo da variação da energia potencial. E aí, super simples, porque eu sei que a carga do elétron é igual a menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E aí, se eu quero achar o módulo da carga, é só eu pegar o módulo aqui. E aí eu esqueço o sinal negativo, né? E aí, a princípio, se eu quiser saber essa variação da energia potencial elétrica, é só eu multiplicar 1,6 vezes 10 na menos 19 por esse valor aqui, ó. Mas eu não preciso fazer isso. Posso fazer isso? Posso. Vou encontrar o valor em joules? Vou encontrar o valor em joules. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, vamos supor que eu não fiz a conta, vou fazer a conta em tempo real, vamos lá. A variação da energia potencial elétrica vai ser igual ao módulo da carga, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes 1,2 vezes 10 na 9. Isso aqui vai dar pra gente, vou tentar fazer aqui ó, ao vivo, tá, gente? Isso aqui, ó, chance de errar isso aqui ó, é gigante, mas se eu tiver errado, depois vocês me corrijam nos comentários. Mas eu acho que é 1,39, é isso? 1,2, 32, não, 92. 1,92, eu acho. Pode ser. 1,92 vezes 10 na menos 10 joules. Vou chutar que é isso, tá? Depois você confere a conta, eu não tenho certeza que a conta é essa não. Peraí que abrir a porta aqui. Não tenho certeza que é essa conta não. Mas beleza, então a gente tem que essa é a variação da energia potencial elétrica. Por que eu não quero essa resposta? Apesar de ela estar correta. Essa resposta ela está correta aqui. Mas eu não quero ela. Porque ele fala para expressar a resposta em elétron-volts. E aí a galera que trabalha com coisa microscópica, tipo eu, a gente usa bastante elétron-volts. Na física a gente usa muito elétron-volts, que é para evitar esses números grandes aqui, ó. Porque o que é um elétron-volt? Um elétron-volt é a energia que um elétron ganha quando ele atravessa 1 volt. Então vamos supor aqui, ó, vamos supor que essa diferença de potencial elétrica fosse 1 volt. Se o elétron veio daqui para cá, quanta energia ele ganhou? 1 elétron-volt. E se fosse 2 volts? Aí seria 2 elétron-volts. E se fosse 3 volts? 3 elétron-volts. Essa é a energia que dá para o elétron. Então, se um elétron atravessou 1,2 vezes 10 na 9 volts, ele ganhou, ou perdeu, né? Ele ganhou ou perdeu 1,2 vezes 10 na 9 elétron-volts. Esse é o símbolo do elétron-volts, um E pequeno e um V grande, tá? Ele é bem útil, o elétron-volt é super útil quando você está trabalhando com próton, com elétron, com cargas pequenas. Assim. É claro que quando você está trabalhando com bateria, aí já não ajuda tanto a gente. Vamos para o próximo exercício aqui, eu vou tentar dar um jeito na porta que está batendo. Esse aqui é o número 3, também no capítulo 24. Você pode achar que ele é bem parecido com o anterior, porque a situação é mais ou menos a mesma. Ele fala que um relâmpago, a diferença de potencial entre uma nuvem e a Terra é de 1 vezes 10 na 9 volts.
e a carga transferida pelo relâmpago é 30 coulombs. Isso aqui eu acho que tem um erro no Halliday, e não é a única vez que ele faz isso. Eu acho que ele deveria chamar de raio, ou me ensinaram errado toda a vida, né? O relâmpago, se eu não me engano, é o clarão. O raio que é o negócio, que é aquele negócio que a gente tem assim, ó. Isso aqui é o raio, né? O clarão que é o relâmpago. E o barulho é o trovão. Eu acho que isso aqui tá errado. Acho que o Halliday está errado nessa daqui. Mas aqui, número 3. Então, ele fala o seguinte pra gente. Ele fala que tem uma diferença de potencial. Agora já mudou em relação ao exercício anterior, mas mudou um pouquinho. Ele fala que existe uma diferença de potencial elétrico de 1 vezes 10 na 9 volts. E aí ele fala que nesse raio aqui, ó, é transferido aqui de cima para baixo, né? O raio ele é 30 coulombs. Então a carga é 30 coulombs. Carga 30 coulombs. E aí ele fala pra gente aqui, ó, qual é a variação da energia da carga transferida? Vamos lembrar aqui, ó, variação da energia potencial elétrica igual a ΔV vezes o Q vezes ΔV. Vamos colocar sempre na mesma ordem aqui para não confundir a cabeça de vocês. É Q vezes o ΔV. E aí isso aqui vai ser igual a 30 vezes 10 na 9, né? Já dá para fazer a conta, é uma conta exata. Já pode colocar a resposta final. 30 vezes 10 na 9 ou 3 vezes 10 na 10 joules. É isso, né? Essa aqui vai ser a energia que é transferida. Estou meio que fazendo em módulo aqui. Ou é positiva ou negativa, tanto faz, mas é claro que a variação de energia potencial nesse caso vai ser negativa, né? A gente pode colocar um sinal negativo aqui, porque provavelmente são os elétrons aqui, ou a diferença de potencial é menos, enfim, não faz diferença. O que importa aqui pra gente? Que a energia transferida nessa brincadeira aqui foi 3 vezes 10 na 10 joules. Essa é a energia que foi transferida aqui para essas partículas. E aí ele fala o seguinte: se toda essa energia liberada pudesse ser utilizada para acelerar um carro de 1000 kg, qual seria a velocidade final do carro? Então, eu vou pegar toda essa energia aqui e vou acelerar um carro com essa energia. Qual é a velocidade dele? Vamos lembrar lá, energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Ou seja, a velocidade pode ser encontrada como 2 vezes a energia cinética dividido pela massa raiz de todo mundo. Então, se toda essa energia aqui virou energia cinética, é só eu jogar ela aqui dentro da raiz. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 10 na 10 dividido por 1000, que é a massa do carro. E aí você joga isso aqui na calculadora, vai te dar aproximadamente 7,7 vezes 10 na 3 metros por segundo, ou seja, aproximadamente 7.700 metros por segundo. Você vê que é uma velocidade aqui super alta, ou seja, a energia de um raio é grande sim. 3 vezes 10 na 10 joules aí não é brincadeira, não, né? É bastante. Vamos então para o próximo assunto aqui, já treinou um pouco essa equação nova que a gente viu. E aí a gente vai para o nosso próximo assunto, porque eu estou falando para vocês bastante que o que interessa para a gente não é o valor absoluto da energia potencial, e sim a variação do valor da energia potencial. Mas a gente poderia fazer com que o valor absoluto tivesse significado físico. Como que a gente faria isso? Quem lembra aí? Responde aí. Na verdade não tem ninguém vendo enquanto estou gravando, então ninguém vai responder, mas eu respondo por vocês. A gente viu que isso, a gente pode utilizar o valor absoluto da energia potencial se a gente definisse nosso zero. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai definir o zero, ou seja, definindo onde que vai ser o zero, tanto do potencial elétrico quanto da energia potencial elétrica. Então a gente vai definir isso. Como que a gente vai fazer isso? Vamos imaginar aqui, ó. Vou imaginar que a gente tem uma carga positiva fixa aqui, ó, certo? E aí, essa que está fixa. E aí eu coloco uma outra carga positiva. Vamos tentar entender por que a gente vai definir. A gente vai ter uma posição específica que a gente define o V igual a zero e U igual a zero. Quero que vocês consigam entender por que a gente toma essa decisão. Então a gente está aqui, está fixa. E aí a gente coloca uma segunda partícula positiva aqui para ficar mais fácil de a gente entender. E aí o que vai acontecer? Vai surgir uma força para cá. Não concorda comigo? Vai surgir uma força para cá. Se eu pego essa partícula aqui, ó, e aproximo ela, o que vai acontecer com a força? Essa força ela vai ficar maior, não vai? Então se eu aproximo as duas, a força vai ficar maior.
Se eu afasto as duas, o que acontece com a força? Vai diminuir, vai ficar menor. Entendeu onde é que eu quero chegar? Ó, então as duas partículas aqui vai ter uma força empurrando ela para a direita. Se eu aproximo, a força aumenta. Se eu separo, a força diminui. Aonde que eu posso levar essa bolinha da direita para que a força seja zero? É essa a ideia que eu vou fazer. Eu quero levar ela o mais longe possível para que ela nem sinta a presença da outra. Porque cada vez que eu vou levando essa partícula mais para longe, a força vai diminuindo. Ou seja, quanto mais longe, menor a força. Quanto mais longe, menor a força. A força. E aí, o que eu quero fazer? Ó? Quero levar ela super para longe. Como para longe? Eu quero que essa distância vá para o infinito. Se a distância vai para o infinito, a força vai para zero. E aí, se eu pego essa partícula e a força é zero, vamos pensar aqui, ó. Se eu tô com essa partícula aqui, eu solto ela, tem uma força empurrando ela vai ganhar energia, não vai? Ganhou energia. Se eu solto a partícula aqui no segundo caso, ela vai ganhar energia? Vai ganhar energia. Se a partícula está no infinito, que a força é zero, se eu soltar ela vai ganhar energia? Não vai ganhar energia. E aí, a gente vai usar esse infinito aqui, ó, para definir o meu zero potencial. Porque lá no infinito a partícula não tem potencial nenhum de energia para ganhar. Lembrando que essa é uma escolha, mas é uma escolha que faz sentido. Entende? Faz sentido dizer que é igual você solta uma bolinha e o chão você define zero, porque não vai passar do chão. Mas eu poderia cavar um buraco e aí continua ganhando energia, mas a gente não vai fazer isso, né? Mas então, igual na energia potencial gravitacional, que a gente diz que o zero está no chão, porque quando você solta a bolinha, ela vai caindo até chegar no chão. Depois chegou no chão, não ganha mais. Mas isso é uma escolha que a gente faz. E aí a gente faz essa escolha aqui para a questão do potencial elétrico e da energia potencial elétrica. A gente diz que o U vai ser igual a zero e o V vai ser igual a zero no infinito, mas a ideia vem daqui, porque se as partículas estão infinitamente afastadas, não vai ter nenhuma força agindo nelas. E aí se eu solto ela não ganha energia espontaneamente. E aí onde eu não ganho energia espontaneamente, é um bom lugar para eu chamar de zero. Lembrando que isso é uma escolha, tá? Então vamos pensar assim, ó, se F igual a zero, a partícula não vai ganhar energia. A partícula não vai ganhar energia. E aí isso faz com que seja um bom lugar e a gente vai definir, mas tem uma lógica por trás dessa escolha. Então é uma escolha inteligente, não é a única, por isso que é definir, a gente escolhe. A gente vai dizer que U no infinito, que eu vou escrever assim, ó, o infinito vai ser zero, e V no infinito vai ser zero também. E a gente vai definir isso daqui. Então, aqui em Física 3, até o final aqui, ó, quando eu estiver falando de partículas, a gente vai falar que a energia potencial elétrica é zero no infinito e o potencial elétrico é zero no infinito também. Eu sempre falo para meus alunos lá, quando a gente está vendo a energia potencial em Física 1, dou esse exemplo aqui, ó. Não adianta a gente achar que U vai ser zero sempre no chão, porque lá em Física 3, por exemplo, a gente chamou de zero lá no infinito. Então são coisas que a gente pode escolher o que a gente quer utilizar. Mas o padrão em Física 3 é energia potencial elétrica zero no infinito e potencial elétrico zero no infinito também. Esse é o padrão que a gente usa aqui. Então, quando eu estou falando para você de um valor de V, quando eu falo um valor de V, eu assumo geralmente, né, sempre, né, eu assumo que V no infinito é zero e U no infinito também é zero. Então, quando eu começar a falar aqui do valor em si do potencial elétrico, ou valor em si da energia potencial elétrica, e não falar mais da diferença, não falar mais da variação, eu já estou assumindo aqui
que lá no infinito é zero. Aí quando eu defino onde é o zero, aí o valor absoluto dele passa a ter sentido, e aí eu não preciso mais falar de ΔU ou ΔV, eu posso simplesmente falar de U ou falar de V, porque aí passa a ter sentido. Mas ele só passa a ter sentido quando eu defino, faço essa definição aqui. Se você quiser fazer isso de uma maneira um pouco mais matemática, você pensa assim, a variação da energia potencial é U final menos U inicial. E aí você diz que o U inicial é U do infinito, então seria o F menos U do infinito, que esse aqui vai para zero, então só seria igual ao F. E aí você simplesmente chama ele de U, tá? É aí que vem a história de você usar U em vez de usar o ΔU, e ΔV é exatamente a mesma coisa. Mas beleza, o que implica a gente definir esse U no infinito igual a zero? Tem uma aplicação muito boa aqui que a gente já pode tirar logo de cara só por conta dessa definição. Se eu lembrar que a variação da energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho, e a gente viu aqui o energia potencial elétrica que a gente pode escrever agora como U, a gente já chega logo de cara que o U vai ser igual a menos o trabalho. Mas o que isso quer dizer? U igual a menos o trabalho. Que trabalho que é esse? Essa energia potencial aqui, a energia potencial elétrica, ela vai ser igual ao negativo do trabalho de trazer a partícula lá do infinito até o ponto que eu estou querendo avaliar. Então, o que vai ser essa energia potencial? Vai ser o negativo do trabalho de trazer a partícula do infinito até aquela região que eu tô querendo avaliar. Ah, não entendi nada. Então, vamos fazer um exemplo aqui que aí vai facilitar para você. Quer ver? Vamos pensar o seguinte aqui. Ó. Eu tenho duas partículas. Uma aqui e uma tá aqui, ó, aqui no infinito. Vamos chamar isso aqui, uma infinita mais longe, só para entender, né? Não seja chato. Então aqui está no infinito, tá? E aí eu vou aproximar essa partícula. Aqui a cena 1, aqui de baixo a cena 2 são as mesmas partículas, mas passadas um tempo depois. Então eu vou pegar essa partícula e vou trazê-la para cá. Só que vamos lembrar aqui, ó. A força é para cá, né? Porque a força é de repulsão, porque ambos têm a mesma carga. E eu estou pegando ela da direita e trazendo para a esquerda. Então o vetor de deslocamento é para cá. Não é isso? E o vetor força é para cá, o vetor deslocamento é para cá. Eu quero calcular o trabalho. Como é que eu faço para calcular o trabalho? Trabalho é igual a F vezes D, os vetores aqui, ó. Só como eles apontam para sentidos contrários, vai ficar menos F vezes D. Em módulo agora, né? Vai dar um valor negativo aqui. Vamos supor que esse valor, por exemplo, deu 5 joules. Aí depende da força, depende dessa distância, mas vamos supor que deu 5 joules. Ou seja, para eu pegar essa partícula aqui e trazer ela daqui, ó, até aqui, ó, então aproximei ela dessas duas aqui que estão fixas, eu tive que fazer 5 joules de trabalho a menos 5, né? Menos 5 joules de trabalho, quase que se não negativo, que era o mais importante. Só que a gente viu que a energia potencial ela vai ser igual a menos o trabalho. Ou seja, a energia potencial elétrica desse ponto vai ser 5 joules. Ou seja, a energia potencial que eu tenho agora é o valor mesmo, supondo que o zero é infinito, ela vai me dizer quanto de energia que eu tenho que pagar para trazer aquela partícula do infinito até aquela posição que eu estou avaliando a energia potencial elétrica. Então aqui o trabalho que eu calculei deu menos 5 joules, ou seja, a energia potencial que ela ganhou foi 5 joules, que é o trabalho de trazer ela lá do infinito. O que significa na prática? Que se eu soltar ela agora, quanto de energia cinética ela vai ganhar? 5 joules, né? Porque ela está armazenada na configuração espacial, 5 joules. Então, se eu soltar essa partícula, ela vai ganhar 5 joules de energia cinética. Então, quando eu defino aqui, ó, U igual a zero no infinito, aí os valores da energia potencial, eles correspondem ao trabalho de trazer aquela partícula do infinito até a posição que a gente está avaliando ela. Vamos então para o último assunto de hoje. Aqui a gente vai falar, na verdade é penúltimo, mas é meio que o último mais mesmo. Vamos para o penúltimo, meio que o último assunto, que é a gente encontrar esse potencial elétrico a partir do campo elétrico. Eu falei para você algum tempo atrás aqui que tinha uma relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico, e a gente vai descobrir que relação é essa. A gente vai descobrir como que faz esse cálculo aqui. Então a gente está no número 5, a gente está falando do potencial elétrico a partir do campo elétrico. Potencial
elétrico a partir do campo elétrico. A partir do campo elétrico. Então é isso que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer? Eu vou te falar um E, que é o campo elétrico, e aí você vai me dar um V. É isso. É isso que é a intenção de agora aqui. Dado um campo elétrico, qual é o potencial elétrico? É isso que a gente vai querer fazer. A gente acabou de ver, literalmente acabou de ver aqui, ó, que o trabalho era, o potencial elétrico vinha podia ser considerado como trabalho de trazer a partícula lá do infinito. Não foi isso que a gente acabou de falar? Então vamos fazer um cálculo aqui agora só com um pouco mais de detalhe. A gente quer calcular o trabalho para trazer a partícula do infinito. Eu estou escrevendo com mais detalhes porque a gente vai deduzir uma formulinha aqui, tá? Fórmula não, na equação. Não me fale fórmula. Para trazer a partícula do infinito. A partícula do infinito. A gente só fez uma continha meio mandrake ali, né? A gente deu uma enrolada antes, vamos fazer a conta de verdade agora. A gente começou assim, ó, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento em vetor, né? Como vai aparecer uma integralzinha daqui a pouco, eu vou reescrever isso aqui. Mas é a mesma equação, tá? Eu vou só trocar esse D por S, porque senão vai ficar ruim depois. Então vamos pegar esse aqui e vamos trocar por S. É a mesma coisa, tá? O D e o S é a mesma coisa. Só que essa força aqui, o trabalho, né, força vezes deslocamento, só que essa força ela é variável, né? Lembra lá pela lei de Coulomb, que quanto mais distante eu estou, menor a força. A gente já partiu desse pressuposto mesmo. Então, como a força é variável, F é variável, eu não consigo encontrar o trabalho simplesmente multiplicando pelo outro, porque qual força que eu uso? Já que a força muda, eu preciso usar todos os valores de força, né? Não posso usar só um. E aí a gente utiliza a integral, né? A gente pega aqui um pouquinho de trabalho, está relacionado com um pouquinho de deslocamento. E aí agora você entende por que eu não estou utilizando o D ali, né? Não estou utilizando o D porque senão fica DD, aí vai ficar horrível. E aí, se eu quiser saber o trabalho todo, eu integro esse D trabalho, vai ficar integral de f ds, certo? Integral de todos os trabalhos é o próprio trabalho. Ou seja, eu encontro que o trabalho vai ser igual a integral de f vezes o ds. Só que a gente sabe que essa força pode ser escrita em termos do campo elétrico, que vai ficar Q vezes Z. Ou seja, eu sei que o trabalho vai ser igual a integral, vamos colocar aqui numa posição inicial até a posição final, de Q vezes Z vezes o ds. Mas eu ainda quero escrever mais aqui, ó, quero simplificar mais, porque eu sei que a variação da energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho, ou seja, o trabalho vai ser igual a menos a variação da energia potencial elétrica, e aí a gente sabe que a variação da energia potencial elétrica é igual a Q vezes ΔV, não é isso? Então isso aqui vai me dar menos que ΔV. E aí eu posso pegar esse trabalho aqui, ó, e trocar por menos que ΔV. Ou seja, menos que ΔV vai ser igual a integral da posição inicial até a posição final de Q vezes Z vezes o ds. Opa, tem o Q dos dois lados. O que a gente faz? Manda embora. Vou para deixar só o ΔV desse lado, porque eu quero potencial elétrico. Lembra que eu quero potencial elétrico? Vou jogar o negativo para o outro lado. Aí vai ficar assim, ó. Variação do potencial elétrico vai ser igual a menos a integral do inicial até o final de E vezes o ds. Ou seja, posso reescrever aqui, ó. Vou escrever um logo. Logo é bom. Jargão matemático é bom para a gente dar uma treinada, né? Aí vai ser, então, o V final menos o V inicial. Se eu estou abrindo aqui o ΔV, vai ser igual a menos a integral do ponto inicial até o ponto final de E vezes o ds. Tá aqui.
a equação que a gente queria. Então, assim que você encontra o potencial elétrico a partir do campo elétrico. E aí, o que a gente tem? Se, ó, uma outra opção, vai aparecer bastante, por isso que eu estou colocando aqui, mas a de cima já está valendo. Se o inicial é zero, o que a gente pode escrever? V igual a menos integral de I de até F, né? De E ds, que é uma segunda opção aqui para vocês, mas é só se o potencial elétrico for zero, o potencial inicial for zero, tá? Não é sempre o caso mais geral é esse daqui. Esse aqui de cima é a equação mais geral que a gente tem. Aí a gente já vê logo de cara que a gente consegue relacionar as unidades do potencial elétrico com o campo elétrico. Então a gente pode reescrever, que vamos relembrar aqui, ó, a unidade, ou a dimensão, que é a unidade do campo elétrico, ela é dada em Newton por coulombs. Agora que vai aparecer bastante, vai aparecer também volt por metro, tá? Vai aparecer bastante isso aqui, ó. Mas as duas são equivalentes, mas vai aparecer bastante volt por metro. Se você lembra do volt por metro, fica mais fácil de você memorizar essa equação aqui. Então, se eu te der o campo elétrico, você consegue encontrar o potencial elétrico, a variação de potencial elétrico. Então, você consegue fazer a relação entre as duas. É claro que em algum momento apareceu uma equação difícil, né? A gente fez várias equações fáceis até agora, agora apareceu uma um pouquinho mais complicada, mas nem é tão complicada assim. Vamos praticar. Vamos praticar para a gente ver que nem é tão difícil assim. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Vou fazer ele duas vezes, tá? Então, exemplo. Qual que é a ideia aqui? Vamos imaginar que eu estou num plano aqui espacial. Vamos dizer que, por exemplo, aqui é x e aqui é y. Tá? Vamos usar as coordenadas que a gente geralmente usa. E nesse espaço aqui tem um campo elétrico, vetor campo elétrico, dado por 2x e chapéu. Vamos já utilizar as unidades novas, volt por metro aqui, né? Então esse é o campo elétrico que está nesse espaço. Aí eu vou definir um ponto aqui, ó. Um ponto qualquer e eu vou dizer que ele está na origem, tá? Então esse ponto aqui, esse aqui que é o x igual a zero. E aí eu pergunto para vocês. Se eu andar aqui, ó, 3 metros para a direita, vamos supor que eu andei 3 metros aqui na direção e chapéu. Vou chamar esse de D1. D1 igual a 3 metros. Se eu ando 3 metros, qual é a diferença de potencial de um ponto para o outro? Então, o que eu estou te pedindo aqui? Ó? Eu estou te dando um campo elétrico aqui em cima, eu te dei um campo elétrico, eu estou querendo saber qual é a variação de potencial elétrico, que é o que a gente tinha combinado, né? Eu te dou o campo elétrico e você me diz qual é o potencial elétrico, a variação de potencial elétrico aqui nesse caso. Então, vamos lá escrever a equação que a gente acabou de deduzir ali. A variação do potencial elétrico vai ser igual a menos a integral do ponto inicial até o ponto final de E vezes o ds. É isso? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pensar, vamos substituir, tá? Vamos substituindo com calma. O menos continua o menos, o inicial é a posição inicial, vamos escolher essa trajetória, podia ser qualquer trajetória, tá? Eu, obviamente, vou escolher a mais fácil, então vou pegar essa linha reta aqui, ó. Então, eu começo no x igual a 0, vou para o x igual a 3, não é isso? O campo elétrico é 2x e chapéu. E o ds, como eu estou indo para cá, ele é o quê? Ele é dx e chapéu, né? Não é isso? dx e chapéu. dx e chapéu. Então, o ds, nesse caso aqui, porque eu escolhi que eu estou seguindo essa linha aqui para a direita, ele vai ser igual a dx e chapéu. dx e chapéu, porque ele está na direção y. Tá vendo que está na direção y? E o dx é porque eu estou andando um pouquinho no x. O x é para cá. Lembra que a gente definiu as coordenadas aqui. E aí, i com i, você faz o produto escalar de i com i, dá 1. Então, vai ficar menos a integral de 0 a 3 de 2x dx. Isso que vai ficar menos a integral de 2x é x ao quadrado, de x ao quadrado de 0 a 3. Isso aqui vai ficar igual a menos 9 volts. Então, a diferença de potencial daqui para cá é de menos 9 volts. Ah, mas eu quero escolher um caminho diferente, eu sou rebelde. Então, em vez disso, eu vou subir 2. Eu subo 2 metros. Aí depois eu vou 3 para cá. Aí depois eu desço 2. É esse meu caminho agora
que eu vou fazer. Vou chamar esse aqui do trajeto 1, esse trajeto 2, pedaço do trajeto 1, pedaço do trajeto 2, pedaço do trajeto 3, pedaço 1 do trajeto, pedaço 2 do trajeto, pedaço 3 do trajeto, né? Então o que a gente fez? A gente calculou a primeira variação de energia potencial aqui, fazendo a linha reta, que era o caminho mais fácil. Agora a gente vai fazer um complicado, porque eu sou rebelde, não é isso? Então vamos lá, agora a variação da energia potencial é menos a integral do caminho 1 de E ds, menos, né? Seria mais, mas tem o menos, aí fica menos. Menos a integral no caminho 2 de E ds, menos a integral no caminho 3 de E ds. Só tem uma coisa aqui, ó. Se você olhar, quando eu estou subindo, vamos pensar aqui, ó. O campo elétrico ele sempre aponta na direção de chapéu. Se eu estou subindo aqui, ó, para onde que vai apontar meu ds? Ele vai apontar na direção J chapéu. Então, o produto escalar do campo elétrico com o ds nesse meu caminho 1, vamos fazer bonitinho aqui. Vai dar zero. Vamos fazer mais bonitinho caso você, só para você não ficar perdido. Seria assim, ó, menos integral do caminho 1. O E é o quê? Seria 2x e chapéu. O que é o ds nesse caso? Seria o dy j chapéu, não é isso? Porque agora dy j chapéu. Menos integral do trajeto 2 de 2x e chapéu vezes, agora a mesma coisa, né? Estou indo para a direita, então seria dx e chapéu. Dx e chapéu menos a integral aqui do caminho 3 de 2x e chapéu vezes o dy j chapéu, não é isso? Só escrevemos aqui explicitamente, mas você percebe que é produto escalar de I com J dá zero, produto escalar de I com J dá zero, e o que me sobra é exatamente a mesma coisa que eu tinha antes, que vai ficar menos a integral do caminho 2 de 2x dx. O caminho 2 é da onde? De x igual a 0 até 3, ou seja, x igual a 0 até 3, que vai ser a mesma coisa, vai me dar menos 9 volts. Tá vendo? Como é a mesma coisa? E aí, a gente tem uma propriedade aqui que ajuda a gente a fazer esse cálculo do potencial elétrico, e que é, já que a gente tanto faz o caminho que a gente escolhe, o caminho, o ΔV é independente do caminho, ΔV não depende do caminho, então só depende do ponto inicial e final do caminho. Como o ΔV não depende do caminho, se você tiver que escolher um caminho, qual caminho você vai escolher? Sempre o mais fácil. Poderia ter escolhido logo de cara esse azulzinho aqui do Rebelde? Poderia. Ele é o mais fácil? Não é. Foi trouxa aqui, né? Poderia pegar um caminho assim, ó. Ah, eu gosto de fazer integral complicado. Pegar esse caminho aqui. Poderia. Qual resultado ia dar? Menos 9 volts. O ΔV ele não depende do caminho de integração que você escolhe. Então, sempre escolha o caminho mais fácil. Sempre escolha o caminho mais fácil, que vai te ajudar aqui a facilitar a sua vida. Não vai escolher o mais difícil, tá, gente? Geralmente escolha a linha reta que é mais fácil. Geralmente caminho em que o campo elétrico é paralelo à direção que você está escolhendo. Também é outra coisa que vai te facilitar. Vamos lá agora, umas coisas que é para ajudar a sua vida aqui, ó. Algumas constatações que a gente vai... Só para você conseguir visualizar melhor, tá? Vou anotar aqui, deixa bem anotadinho isso aqui agora. O campo elétrico, ele aponta do maior potencial para o menor potencial. O menor potencial. Então, se você tiver um potencial grande aqui, ó, V1, e aí você tem um pequeno V2, o campo elétrico ele vai apontar do maior para o menor. Sempre vai apontar do maior para o menor. É a consequência da equação que a gente fez, tá? Só estou dando uma resumida aqui, que é sempre bom você já ter isso em mente aqui, é bom para você visualizar. E aí, como consequência disso, as partículas positivas, ela vai
do maior para o menor. E as partículas negativas, elas vão, a partícula negativa vai do V2 para o V1, do menor para o maior, né? Que é o contrário. Então a partícula positiva ela vai do maior potencial para o menor potencial e a partícula negativa ela vai do menor potencial para o maior potencial. Isso aqui é bom você dar uma memorizada aqui que te ajuda bastante a visualizar os exercícios que a gente vai fazer de uma maneira mais rápida. Aí você já consegue saber se está fazendo algo errado ou não, tá? Então vamos lá. O campo elétrico aponta do maior potencial para o menor potencial e a partícula positiva vai do maior para o menor, a negativa vai do menor para o maior. É isso que a gente tem. Igual quando eu fiz ela da tomada, lembra que eu falava que o elétron ia do 0 para 110? É isso aqui. É isso aqui que eu estava fazendo. E aí você pode pensar isso a partir do campo elétrico. O campo elétrico gera uma força, sabe calcular a força, sabe para onde que ela vai. Última coisa de hoje, superfícies equipotenciais. Então, isso aqui é uma coisa super óbvia, tá? Então, número 6, superfícies... Vou até lembrar espaço aqui, que tem que fazer um desenho. Superfícies equipotenciais. Equipotenciais. Estamos acabando já, calma aí. Se bem que essa é a parte 1, né? Tem a parte 2 ainda. Parte 2. O que acontece aqui? Ó? Vamos pensar. Regiões equipotenciais. Vamos pensar no nome. Equi é igual, né? Potencial que tem o mesmo potencial. Então, estão superfícies que têm o mesmo potencial. Se você quiser deixar mais bonito, você escreve assim, ó. Regiões no espaço com o mesmo potencial. Com o mesmo potencial. E aí, como que eu consigo desenhar aqui? Vamos supor que eu tenho uma partícula positiva. Qual que é o campo elétrico que sai dessa partícula? Ela é radial e aponta aqui para fora, né? Se fosse negativa, apontaria para dentro. Vou desenhar algumas linhas, né? Porque são infinitas linhas. E aí a gente quer saber quais regiões do espaço que têm o mesmo potencial, ou seja, regiões que são equipotenciais. Elas são sempre perpendiculares ao campo elétrico. Então a gente pode desenhar aqui, ó, que é perpendicular, 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 perpendicular. Então toda essa região do espaço aqui azul tem o mesmo potencial. Mesma coisa para essa aqui de fora. Sempre vou fazendo linhas perpendiculares. Então essas regiões azul, essa azul não é igual a essa. Cada azul é igual entre si, tá? As azuis não são iguais. Mas essas linhas que eu estou desenhando aqui, que deveriam ter simétricas, mas não estão tanto, elas têm o mesmo potencial, já vamos ver o que isso quer dizer. Mas aqui a dica aqui é que ela é sempre perpendicular a E. Sempre perpendicular. Perpendicular a E. Ah, mas eu não consigo visualizar o perpendicular, é só você olhar, que eu tô falando dessa linha aqui, a linha azul, ó, tá vendo que ela passa 90 graus aqui, ó, a linha azul tá pra cá e a verde tá pra cá, tá vendo que elas são perpendiculares? É isso, né? Isso quer dizer o perpendicular. Aí só pra gente finalizar mesmo, pra não parecer que isso aí surgiu do nada, não serve pra nada, vamos fazer um pequeno exercício aqui, ó, que é o número 6 do capítulo 24. Ele é bem facinho. É só pra gente finalizar essa parte. Aí a gente vai embora. E aí fica pra próxima aula o resto. Cadê aqui? Epa. Tá aqui. Esse é o exercício número 6 aqui, ó. Nessa figura, vou ler pra vocês aqui, ó. Nessa figura, Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Não, tá certo. É isso mesmo, né? É isso, é isso. Na figura aqui, quando um elétron se desloca de A para B ao longo de uma linha de campo, o campo elétrico realiza um trabalho de 3,94 vezes 10 a menos 19 joules. Qual é a diferença de potencial elétrico de V para VB para VA, de VC para VA e de VC para VB? Ou seja, o que ele fala? Ó, se eu desloco daqui para cá, de A para B, né? O contrário. Se eu desloco de A para B, eu venho daqui para cá,
eu tenho que o campo elétrico realiza um trabalho de 3,94 vezes 10 a menos 19 joules. E aí ele quer saber qual é a diferença de potencial elétrico. É isso que ele quer saber para a gente. Se a gente sabe qual é o trabalho, vamos lembrar aqui, ó, o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. E a variação da energia potencial vai ser igual a Q vezes ΔV. Então, se eu sei o trabalho, eu consigo encontrar a variação da energia potencial elétrica. E se eu sei a variação da energia potencial elétrica, eu consigo encontrar a variação do potencial elétrico, que é isso que eu vou fazer. Então, eu vou jogar isso aqui em cima. Eu vou encontrar que o trabalho vai ser igual a menos Q vezes o ΔV. Ou seja, a variação de potencial elétrico vai ser igual a menos o trabalho sobre Q. É isso, né? Se eu não errei o sinal, é isso mesmo. E aí é só substituir. O trabalho, ele falou pra gente que é 3,94 vezes 10 na menos 19. Isso aqui eu preciso dividir pela carga. E a carga vai ser igual a menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí você joga isso aqui na calculadora, você encontra 2,46 volts. Essa aqui é a variação de potencial de B para A. Lembra que esse aqui é o final, esse aqui é o final e esse aqui é o inicial, tá? Se ele for de A para B, é VB menos VA. Então é isso aí que a gente está fazendo. Se ele for de A para B, é VB menos VA, porque o é o final menos o inicial. Então, a gente encontrou exatamente o que ele quer. Então, a variação de potencial elétrico VA menos VB é isso aqui, 2,46 volts. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele quer saber VC menos o VA. E aí, o que a gente vai fazer? É só você perceber, ó. O potencial em B, ele é igual ao potencial em C, porque essa aqui é uma linha equipotencial. Ele está falando para a gente que é uma linha equipotencial. Ou seja, o potencial em B é igual ao potencial em C. Ou seja, se VB é igual a VC, VB menos o VA é a mesma coisa... Esse A tem que ser maiúsculo, né? VA. É a mesma coisa que VC menos o VA. Então, se eu quero VC menos o VA, é só eu repetir esse valor aqui, ó. 2,46 volts. Moleza, né? E aí, a letra C? A gente sabe que o VC é igual ao VB. Isso é a mesma coisa, então, que VC menos VC, que é igual a zero, né? Porque são superfícies equipotenciais. Esse exercício super simples, só para a gente treinar um pouquinho de superfícies equipotenciais. E aí, para a aula de hoje era isso. A gente vai continuar no capítulo 24 na próxima aula. E até a próxima!